Rio Jordão não é apenas uma fronteira de água, é o limiar entre o humano e o divino. Ali onde a terra de Israel se encontra com o mistério do deserto, Eliseu viu o que nenhum olho mortal deveria resistir sem se consumir. O céu parecia reter o fôlego, como se o firmamento soubesse que uma era estava a chegar ao fim. Não tinha passado muito tempo desde que o horizonte se rasgara como um véu antigo para dar lugar aos carros de fogo. Viu cavalos de chamas puras que galopavam sobre o ar invisível. Elias, o profeta que desafiou reis e parou a chuva com uma única palavra, tinha sido reclamado pela glória num turbilhão que deixou as testemunhas cegas de assombro. Naquele instante, o silêncio que ficou foi mais barulhento do que o trovão. Todo o poder de uma geração concentrava-se naquela ascensão imparável em direção ao desconhecido. O manto de Elias caiu lentamente, flutuando como uma folha no outono, como uma promessa silenciosa que descia do céu. Mas, ao tocar o chão, Eliseu sentiu que pesava mais do que as 12 juntas de bois que deixara para trás no campo do seu pai. Já não era um lavrador da terra. Agora era o lavrador de almas. Sentia que a própria terra tremia sob os seus pés ao assumir este novo e aterrador destino. Caminhou para a margem sozinho. As suas mãos, endurecidas pelo trabalho rude da terra, agora tremiam ao segurar o tecido áspero que ainda conservava o aroma do fogo celestial e a presença do sagrado. Eliseu não procurava fama nem reconhecimento. Procurava a força necessária para não esmorecer na solidão do seu novo cargo. Compreendia que o caminho que tinha pela frente estaria marcado pela mesma intensidade que o fogo que levara o seu mestre. Bateu nas águas do Jordão com o manto, um gesto de fé desesperada e audaz. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Clamou ao vento. E a sua voz não foi uma dúvida, mas uma invocação que exigia uma resposta imediata do céu. E o rio, reconhecendo o peso do espírito que agora habitava no novo profeta, partiu-se em dois, revelando o leito seco. Eliseu atravessou, selando o seu destino perante um povo que ainda procurava o mestre desaparecido. Eliseu atravessou, mas a cada passo sentia o olhar pesado dos homens que o observavam das colinas. Nas aldeias próximas, o desprezo começava a gerar-se nos cantos escuros. Terá mesmo este homem calvo o fogo do grande profeta? Murmuravam com um cinismo que em breve se tornaria a sua própria ruína. Não entendiam que a autoridade nem sempre vem com estrondo. Não entendiam que a porção dobrada que Eliseu pedira não era um privilégio para o seu conforto pessoal, nem um troféu para a sua vaidade, mas uma carga de fogo que queimava o ar à sua volta. Era uma responsabilidade que em breve se manifestaria com uma autoridade que deixaria todo o Israel sem fôlego, demonstrando que o Deus de Elias continuava a caminhar sobre a terra através das suas mãos. Eliseu desceu para Jericó, uma cidade que se erguia no vale como uma joia manchada pela tragédia. À distância, as suas muralhas imponentes e as suas tamareiras prometiam um refúgio de abundância e descanso. Mas ao cruzar as suas portas, o ar parecia viciado, carregado com o cheiro do pó e o desespero dos ventres estéreis. A beleza exterior apenas escondia uma agonia interna que consumia os seus habitantes. Os líderes da cidade, homens com rostos marcados pela frustração de anos de luta contra uma natureza morta, aproximaram-se do profeta com passos hesitantes. "Vê, Eliseu", disseram com vozes que arrastavam um lamento antigo. "O lugar onde esta cidade está edificada é belo, tu mesmo o vês, mas a água é má e a terra não dá fruto, tudo morre antes de nascer." O futuro de Jericó desvanecia-se com cada gota amarga. Era o retrato vivo de uma nação ferida. A aparência era de prosperidade, mas o coração estava contaminado. A água de Jericó, que deveria ser o sangue da cidade, tinha se tornado num veneno invisível que murchava as raízes das plantas e os sonhos das famílias.
As mães choravam por filhos que não chegavam a nascer, e a morte bebia-se em goles diários em cada jarro de argila. O tempo esgotava-se para a cidade das palmeiras. O profeta ouviu o clamor sem que um único músculo do seu rosto se movesse pela dúvida. A sua autoridade não se alimentava de rituais pomposos, mas de uma ligação direta com a fonte da vida. "Trazei-me uma vasilha nova", ordenou Eliseu com uma calma que envolvia o lugar, "e ponde nela sal." O simbolismo era um julgamento sobre a velha corrupção. A vasilha nova representava uma aliança que não conhecia a mancha do passado. Eliseu caminhou para o manancial principal, a origem de toda a amargura da cidade. Enquanto a multidão se apinhava num silêncio tão espesso que se podia cortar, o profeta atirou o sal para o centro das águas que brotavam da terra. "Assim disse o Senhor", declarou, e a sua voz fez com que o borbulhar da água parecesse sincronizar-se com as suas palavras. "Eu curei estas águas, e não haverá nelas mais morte, nem doença por causa delas." Num instante que desafiou séculos de esterilidade, a água turva tornou-se cristalina e doce. As pessoas, incrédulas ao princípio, começaram a beber com um alívio que roçava a loucura. A terra de Jericó voltou a bater com vida. A cura tinha chegado como um presente, mas com ela vinha a lembrança de que Eliseu não era apenas um curador, mas o portador de uma justiça que não admitiria o escárnio. Depois de deixar para trás o manancial restaurado de Jericó, Eliseu empreendeu a subida para as colinas de Betel. O caminho era íngreme, uma subida física que simbolizava o conflito espiritual que se avizinhava. Betel, o lugar onde séculos antes Jacó vira a escada que ligava a terra ao céu, tinha se transformado no epicentro da apostasia das 10 tribos. O ar já não cheirava à pureza, mas ao desprezo rançoso de uma nação rebelde. Ali, os bezerros de ouro brilhavam sob um sol que já não iluminava a verdade, e o incenso que subia dos seus altares era uma ofensa para o Deus dos seus pais. Enquanto Eliseu subia pela encosta pedregosa, o ambiente tornava-se carregado, denso, com uma hostilidade que não precisava de ser pronunciada para ser sentida na pele. Cada passo do profeta era uma afronta para os que se sentiam confortáveis na sua desobediência. Cada passo de Eliseu era uma afronta para os que se sentiam confortáveis na sua rebelião. O ar já não cheirava a incenso sagrado, mas a um desprezo rançoso e arrogante que procurava expulsar qualquer rastro da verdade divina das suas vidas. Mas a matilha de escarnecedores já estava à espreita, esperando o momento para tentar humilhar o homem que levava o manto da porção dobrada. O próprio ar parecia carregado de uma eletricidade hostil. De repente, o silêncio da subida foi quebrado por uma explosão de risos que não tinham nada de inocentes. Não eram as brincadeiras de crianças pequenas que enchiam o ar, mas o gritaria de uma multidão de jovens adultos, uma geração educada no desprezo pelo sagrado que saíram da cidade como uma matilha faminta de humilhação. Alinharam-se aos lados do caminho, bloqueando a passagem do homem solitário. Alinharam-se nas bordas do caminho, bloqueando a passagem do homem solitário. "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Começaram a gritar ritmicamente, marcando um compasso de desprezo com as suas sandálias sobre o pó, como se estivessem numa dança de guerra psicológica. O veneno não estava na descrição da sua aparência física. Estava no coração do seu escárnio contra a autoridade de Deus e o milagre recente. Não havia respeito pelo eterno. "Sobe, como subiu o teu mestre", queriam dizer com sarcasmo cruel. "Se tens o poder do fogo e do turbilhão, desaparece da nossa vista e deixa-nos com a nossa idolatria em paz." Era um desafio direto à majestade de Deus, manifestada na ascensão de Elias. Estavam a troçar da autoridade que acabara de devolver o futuro a Jericó. A tensão no caminho de Betel aumentou até que o próprio sol pareceu empalidecer.
Eliseu parou de repente no meio da chuva de insultos. O tempo pareceu congelar sob o céu inclemente de Israel. Os jovens escarnecedores, interpretando a sua quietude como medo ou fraqueza, aumentaram o volume dos seus gritos, acreditando estarem protegidos pelo seu grande número. Pensaram que um homem sozinho não representava perigo perante a força de uma multidão encorajada pelo cinismo. Mas o silêncio de Eliseu não era paralisia. Virou-se muito lentamente, e quando seus olhos se encontraram com os da massa de insolentes, os escarnecedores sentiram um frio cortante que lhes percorreu a coluna vertebral. No olhar de Eliseu não havia uma raiva mesquinha, nem um desejo de vingança pessoal. O que viram foi a justiça pura, gélida e absoluta, daquele cuja santidade não pode ser espezinhada impunemente. Eliseu entendeu que não estavam a troçar de um homem calvo, mas do nome sagrado. Eliseu entendeu que não estavam a troçar de um homem calvo, mas do nome que lhe dera a autoridade de curar as águas. Pronunciou uma maldição, palavras breves que pesavam como chumbo, ditas no nome do Senhor. O decreto dos céus estava assinado e a floresta seria o seu executor. O ar tornou-se pesado, carregado com o peso da eternidade e a inevitabilidade das consequências. O julgamento já não podia ser evitado. A floresta que bordejava o caminho começou a emitir um estalido aterrador. Um som maciço de ramos a quebrar-se e troncos sacudidos por uma força invisível encheu o ar de Betel. E então, o pesadelo ganhou forma física perante os seus olhos. O horror estava prestes a emergir da espessura para reclamar os insolentes que tinham desafiado o Altíssimo. Duas ursas, gigantescas e ferozes, com o pelo eriçado e os olhos acesos com uma fúria que não pertencia ao mundo natural, emergiram da espessura com uma velocidade sobrenatural. Não foi um encontro casual com a fauna do deserto. Foi um ato de julgamento cirúrgico e brutal, uma intervenção divina para purgar a insolência de uma nação que perdera o respeito pelo sagrado e pela própria vida. Os gritos de escárnio transformaram-se instantaneamente em alaridos de um terror que dilacerava o firmamento. A multidão de jovens converteu-se num turbilhão de sangue, pó e desespero absoluto. 42 deles foram alcançados e despedaçados pela força incontível dos animais sob o julgamento do profeta. O próprio solo que ouvira o escárnio bebia agora a consequência amarga da insolência. O mesmo caminho que ressoara com risos de desprezo guardava agora um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo arquejar da morte e o rasto da justiça divina sobre a areia ensanguentada. O julgamento fora cumprido com a mesma exatidão com que o sal curara as águas de Jericó. A floresta voltava a estar tranquila, mas a lição da santidade ferida estava gravada para sempre na terra estéril. Eliseu não ficou a contemplar o resultado da sentença. Não havia rasto de satisfação no seu rosto, apenas o peso solene da verdade que foi cumprida perante os seus olhos. Seguiu a sua marcha em direção ao Monte Carmelo, o lugar onde o fogo sempre responde à fé, e de lá regressou a Samaria. Os seus passos eram o caminhar de um homem que sabe que a santidade tem um custo altíssimo que ninguém pode ignorar impunemente. Esta história, que para o mundo moderno resulta incômoda e terrível, grita uma verdade que o mundo tenta silenciar. O sagrado não é um jogo. A mesma presença que traz vida a uma cidade agonizante como Jericó pode trazer fogo e sombras a um coração que escolhe o desprezo frontal. Não se trata de um Deus de ódio, mas de uma pureza que não pode ser espezinhada sem consequências eternas para a alma. Tudo começou com um simples escárnio, com um pequeno gesto de desprezo que se permitiu crescer até se tornar um desafio frontal contra o Criador. Ensina-nos que as nossas palavras têm um peso eterno, que a nossa atitude perante o que é puro define se caminharemos para a luz ou para o abismo das consequências. O julgamento é, muitas vezes,
a última advertência de uma misericórdia que foi rejeitada sistematicamente. A história dos ursos de Eliseu é um eco que ainda nos persegue das florestas de Betel, perguntando a cada geração que se levanta: que valor real dás ao sagrado na tua vida? Respeitas a autoridade do alto ou juntas-te ao coro dos que troçam, do que não conseguem compreender? É um convite urgente a recuperar o assombro e o temor reverente perante o divino no meio do cinismo. Se este relato épico de justiça e redenção moveu as fibras mais profundas da sua alma e deseja aprofundar as histórias bíblicas que transformam o caráter e revelam a verdade sem filtros, peço-lhe de coração que se junte à nossa comunidade de buscadores. Por favor, subscrevam o canal, deem um gosto neste vídeo, comentem as vossas reflexões e partilhem esta história. A vocês não custa nada e a mim ajuda-me imenso. Que o temor de Deus seja a sua bússola e a sua paz inefável, o seu refúgio hoje e sempre, na sua busca incansável da verdadeira sabedoria. Deus o abençoe profundamente em cada passo do seu caminhar em direção à terra prometida. Até ao nosso próximo encontro com as verdades eternas que iluminam o caminho da alma.